Esse é mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e o meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários a respeito da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é sobre a morte. É um tema que aparentemente parece ser desagradável, porque quando a gente se refere à morte, a gente sempre pensa na desintegração do corpo físico. Mas a gente não reflete sobre o estado de continuidade que é gerado pelo nosso pensar. E esse estado de busca de continuidade sempre é o que nos escraviza, é o que faz com que o nosso viver fique rotineiro, mecânico, sem graça, sem brilho, sem beleza. É o apego ao que passou, é o desejo de que tudo continue. É isso produzido pelo nosso pensar que gera essa vida de sofrimento que a humanidade passa. Então a gente tem que ver o tema da morte muito além da desintegração do corpo, porque essa é inevitável na hora que tiver que ser. Nenhum de nós sabe a hora que vai ser. E ela faz parte da vida. Não há como existir vida, não há como a vida se renovar sem a morte. Mas essa que a gente não sabe quando será, talvez não seja tão importante. O mais importante é por que nós nos apegamos ao que é necessariamente transitório. Por que nós não conseguimos morrer para o passado? Por que nós vivemos presos na rede de continuidade gerada pelo pensamento? Por que nós permitimos que essa atividade mecânica do pensamento, de busca de prazer, de largar um prazer já visando outro prazer, né? E de fuga da dor, por que nós permitimos que isso amesquinhe, apequene, crie estreiteza na qualidade do nosso viver? Então vocês vão ver que a questão da morte vai muito além daquela que diz respeito ao corpo físico. A questão da morte diz respeito ao próprio viver e à própria qualidade do viver. Nós temos uma tendência de querer jogar a morte lá para frente, né? Quando se fala em morte, as pessoas geralmente fogem até do pensar sobre a morte, como se a morte fosse uma coisa que tem que ser colocada lá no fim do túnel, né? E se recusam a pensar na morte porque esse fim é visto como algo tenebroso, né? Isso é uma questão, inclusive, cultural das pessoas não serem educadas para aceitar a morte como algo natural, que nenhuma folha cai de uma árvore naturalmente, né? E então esse medo da morte faz com que nós não tenhamos facilidade para viver com qualidade, porque morte, o Krishnamurti coloca muito claramente, né? Morte e vida são inseparáveis. E só que nós lançamos sobre a morte um olhar tão terrível, né? Porque nós estamos apegados. A maior razão por que a morte é encarada como algo ruim é porque ela representa o fim de tudo aquilo que nós estivemos acumulando ao longo da nossa existência. Nós acumulamos bens, nós construímos uma reputação que nós queremos preservar, nós temos uma família, então nós estamos apegados também à família, estamos apegados à conta bancária, os investimentos que nós criamos ao longo do tempo.
e estamos apegados especialmente às nossas crenças. Essas talvez sejam piores, os apegos às ideias, às crenças, são mais fortes do que o apego aos bens materiais. Então, o que é a morte? É o fim de tudo isso. Você não pode levar as suas aplicações financeiras para o além-túmulo, né? Os faraós tentavam colocar todas as suas riquezas dentro das pirâmides, mas não adiantou, né? Inclusive, a maior parte delas foi roubada, até algumas estão em museu, mas não adiantou eles tentarem levar para o túmulo aquilo que eles tinham como bens, né? E as pessoas resistem, portanto, à ideia de abrir mão de tudo que elas acumularam, porque, no fundo, a morte é o fim do eu. Tudo que nós acumulamos é uma extensão do eu. O eu, quanto mais acumula, mais ele se sente relevante, poderoso, e o acumular de bens, de riqueza, de poder, faz com que o eu se engrandeça, né? Então, é uma questão complicada essa, né, Marcos, de nós abrirmos mão de tudo isso, né? As pessoas, às vezes, não estão preparadas, nem desejam abrir mão daquilo que elas acumularam. O desapego parece uma coisa estranha para a maior parte das pessoas. Pois é. Eu vou chamar o Krishnamurti para a nossa conversa. Ele sempre insiste que o nosso problema com a morte não é temer o desconhecido, e sim não querer perder aquilo que nós achamos que somos e aquilo que nós achamos que temos. Então, diz ele, assim, pois, o que nós temos é apenas o nosso pensar, que é também sentir. Só temos nosso nome, nossa forma, nossa família, nossas roupas, nossos móveis, nossas lembranças e experiências, nossas reações, tradições, vaidades e preconceitos. Eis tudo o que temos. Isso nós queremos que continue. Tememos que isso acabe. O que continua não pode renascer, não pode renovar-se. Só há criação quando há um fim. Nós temos medo do findar, temos medo de morrer. Mas, por certo, só no morrer e não no acumular encontra-se aquilo que está fora do tempo. Então, vocês vejam que a vida que está presa no tempo é a vida do pensamento. A vida espiritual, a vida sagrada, é a vida fora do tempo. E essa pressupõe aprender a morrer, aprender a largar, a soltar, a deixar ir, a libertar, aprender a perceber a ilusão do ter. O que é o ter? O ter é um poder temporário. É algo que pode ser retirado a qualquer momento. E aí a gente muitas vezes se apega ao ter e quer dar perenidade, quer dar eternidade àquilo que é natureza, que é por natureza transitório. Essa atitude do pensamento de querer eternizar o que é por natureza transitório é que corrompe a qualidade do viver, é que rouba a sacralidade do agora, né? É que rouba a abertura para o atemporal, porque está sempre nesse jogo de querer o futuro de acordo com o que lhe agrada ou o que lhe desagrada, conforme registrado pelo passado. Então, aprender a morrer é aprender a viver, né? Muito mais do que simplesmente a morte do corpo, ainda que essa, quando a pessoa aprende a morrer em vida, aprende a largar o que passou para viver o agora com toda a sua energia, toda a sua intensidade e plenitude, a hora que chegar a hora
do corpo parar, vai ser uma hora sagrada, vai ser uma hora de muita luz, porque você já não estará apegado a nada. Mas enquanto você alimenta com o pensamento os seus apegos, os seus desejos, os seus prazeres e os seus medos, você está preso na rede do pensamento, você é escravo dessa limitação, desse condicionamento que faz com que a vida seja mecânica, rotineira, sem beleza e sem graça. Fala você, Edu. Pois é, o Krishnamurti fala uma coisa que eu acho muito bonita, que nós devemos aprender a morrer com dignidade. Interessante essa colocação dele. E ele chega a dizer que nós deveríamos ensinar as nossas crianças sobre a morte com dignidade. E ele compara a morte a uma flor que cai, né, ou então uma folha que cai de uma árvore, uma flor que murcha, faz parte do ciclo natural. E ele diz que nós não podemos separar a vida da morte. Quando nós separamos, é que nós sofremos, porque nós, de certa maneira, queremos evitar algo que é inevitável, algo que faz parte do ciclo. Então, ele coloca uma coisa que é tão bonita, né, que, para mim, assim, foi um ensinamento fundamental, que nós devemos morrer a cada instante. Isso pode parecer uma coisa muito estranha, né? Como é que você pode morrer a cada instante? Mas o morrer a cada instante é você viver intensamente o presente e esquecer do passado. Não que você não vai ter memória do que passou. Lógico que isso aí é impossível. É você estar totalmente voltado, presente naquilo que está acontecendo no aqui e no agora. Ou seja, o passado ele existe, mas ele não está condicionando o presente, não está impedindo que você viva com beleza, com dignidade no presente. Vocês veem que tem muitas pessoas que vão jogando para frente a questão da morte. E aí, quando elas estão desvitalizadas, já estão, às vezes, até começando um processo de demência, né? Com doenças graves, aí elas não têm mais energia para conseguir entender, investigar o que é a morte. Então, como o Marcos comentou, nós temos que investigar agora que nós temos vitalidade, que temos condições físicas, investigar, olhar para a morte com clareza, sem medo, porque o medo da morte impede que você olhe para ela. Aliás, qualquer tipo de medo, ele desaparece na medida que você olha, né? Você não deixa que o pensamento fuja daquele fato. A morte é um fato da vida, né? Ninguém pode fugir dela. Todos nós vamos chegar lá um dia. Mas qual o problema? A morte, assim, não precisa ser algo doloroso, né? Eu lembro, quando eu estava assistindo uma palestra do Krishnamurti na Inglaterra, ele teve um dia, acho que não sei se eu mencionei isso num desses encontros, mas para mim foi muito marcante, então quero trazer de novo. Uma pessoa trouxe para ele uma questão, disse, olha, eu estou sendo convocado para servir no serviço militar. E isso para mim é algo que vai contra os meus princípios. Eu não gostaria de servir. Aí o Krishnamurti falou, se você não quer, não faça. É simples assim, você só deve fazer aquilo que você acha correto, aquilo que você entende como que está de acordo com os seus princípios. Aí o rapaz falou, mas se eu não atender esse chamado, eu posso, inclusive, ser preso. Aí, tudo bem, se tiver que ser preso, vá preso. Ele disse, olha, mas existem, inclusive, condições mais graves ainda. Há a possibilidade, inclusive, por exemplo, se eu aceitar
e tiver de ir para a guerra, não é? O que pode acontecer? Eu posso ser morto, né? Não tem problema. Se tiver de morrer, você morra. Então, ele procurava mostrar que tudo que nos acontece na vida não é motivo nem de sofrimento, nem de preocupação. As pessoas sofrem por antecipação, imaginando o que pode acontecer, não é? E esse sofrimento é desnecessário. Inclusive, a própria dor física, ela pode ser encarada com naturalidade. Todo mundo tem uma dor de vez em quando, né? Ou às vezes até por muito tempo, né? As doenças chegam, vão, algumas são mais duradouras do que outras, mas você não, segundo o Krishnamurti, você não deveria nem tentar evitá-las, nem reclamar delas, que muita gente está sempre reclamando, né? Mas é muito chato, né? Quando você encontra a pessoa, já está reclamando, está com uma dor aqui, uma dor ali, que acordou meio torto, ou acordou de mau humor por causa de algum mal-estar. Enfim, tudo isso aí são coisas da vida, né? São fatos da vida. E a cada dor existe um aprendizado, segundo o Krishnamurti também, né? Isso é muito bonito, você entender que a dor pode ser um instrumento de crescimento interior. Aliás, não sei se vocês já observaram, quando vocês atravessam uma doença e saem dela, vocês não são os mesmos do que antes. Algum aprendizado aquela doença, aquela dor trouxe consigo, né? Então, essa é a ciência da vida, você olhar, entender, não fugir, não reclamar, não rejeitar e conviver amorosamente, né? Krishnamurti chega a dizer que a morte, a dor e o amor são uma coisa só. Olha que afirmação estranha, né? Dizer que amor, dor e morte são inseparáveis, são como se fosse uma coisa só. Você pode viver amorosamente mesmo quando você está sentindo dor, mesmo quando você tem uma morte iminente. É tão bonito, né? Você morrer com dignidade, né? E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão tão apegadas à vida que querem fazer de tudo para evitar a morte. E a própria sociedade faz coisas absurdas, né, para manter a pessoa viva, né? Leva para o hospital, aplica choques, faz todo tipo de tratamento, né, para fazer com que a pessoa tenha um pouco mais de vida, mesmo que sofrendo muito, mesmo que estando inconsciente. Aquela beleza do último suspiro, às vezes, é perdido porque existe tanta intervenção médica que a pessoa não consegue morrer com dignidade. Antigamente, as pessoas reuniam as famílias e davam o último suspiro tranquilamente. Então, esse é um desafio para todos nós, né? De nós aprendermos a viver com a morte. Krishnamurti sempre enfatizou muito isso, né? A importância de viver com a morte a cada instante. Se a gente não percebe que é a nossa mente que cria toda a artificialidade, a gente pode até teorizar esse tema e não perceber onde que está o real problema, né? Então, vejam que a nossa mente ela sempre está fugindo da dor e sempre buscando o prazer e sempre querendo reter aquilo que lhe dá prazer. Então, o Krishnamurti fala, não sei se você já experimentou morrer para um prazer, sem argumentação, sem nenhum sentido de sacrifício, largá-lo simplesmente de mão. Se já o fez, então deve saber o que é morrer. O que é terminar um prazer antes de começar o próximo prazer? Nesse intervalo, entre a morte do velho e o começo do pensamento, a exigência de um prazer diferente, nesse intervalo está a renovação da mente. Então vejam só, a mente está sempre exigindo prazer. E quando há esse intervalo em que ela larga antes de exigir outro,
nesse intervalo está a renovação da mente, né? Diz ele: temos de morrer para tudo, para cada dia, para todas as relações. É interessante que quem olha isso aqui superficialmente parece que é dar as costas às relações, é dar ombro, é ser indiferente. Não é nada disso. Então diz ele: se você não morrer para as suas relações, seja com sua mulher, seja com seus filhos ou seu patrão, continuará meramente num hábito. E todo hábito embota a mente, torna-a insensível, incapaz de criar. Então vejam só, esse morrer para as relações é morrer para o passado das relações. Não é morrer para ignorar as relações ou para ser indiferente a elas. Na medida que você é capaz de morrer para o passado das relações, o teu nível de sensibilidade aumenta muito, porque você está inteiro no agora, você está ali sensível, você está ali presente. Agora, enquanto você carrega o passado das relações, as imagens, os preconceitos, as dores, as mágoas das relações, a relação é velha, a relação não tem vitalidade, não tem energia nova, porque ela se torna um hábito, né? Sua relação com a sua mulher é um hábito, sua relação com os seus filhos é um hábito, perde toda a beleza, perde toda a graça, né? Diz ele ainda: naturalmente precisamos do tempo cronológico, senão perdemos o avião. Mas enquanto vivermos presos a essa projeção da mente, que é o tempo psicológico, não haverá findar. E o que tem continuidade não é imortal. Só o que acaba é atemporal. E só isso pode conhecer o imortal. Então veja só, Edu, a gente sempre fala, né, em conhecer o eterno, o imortal, o eu superior, a natureza divina. A gente dá tantos nomes para algo que transcende o tempo, né? Algo espiritual, vamos dizer assim. Mas se a gente não compreender a nossa mente, criando esse tempo psicológico, sempre projetando o amanhã, querendo reter aquilo que lhe agrada e afastar aquilo que lhe desagrada, sem esse findar a cada dia, a cada instante, esse sistema de continuidade que o pensamento gera, ele não é espiritual. Por mais que você possa estar em qualquer igreja, em qualquer instituição, por mais que você possa professar qualquer doutrina, querer doutrinar quem quer que seja, catequizar quem quer que seja, se você estiver preso na rede do pensamento, nessa continuidade que é inerente a ele, não é imortal. Só o que acaba é atemporal. Só isso, o que acaba, pode conhecer o imortal. Nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos. Fique com a gente. E hoje nós estamos abordando um tema fundamental, que é a morte. A morte, que é um complemento inseparável, que é una com a vida. Porque a morte é o fim da continuidade, né? Nós estamos tão apegados ao eu que o fim desse eu parece algo muito preocupante, né? Porque essa continuidade, o que é? É a preservação do eu. Então, você vê como é que as pessoas desenvolvem uma série de ideias, de crenças, para justificar que esse eu não vai terminar. Então, muitas vezes, as religiões e as crenças são muletas, no sentido de que elas servem para dar um certo conforto
pessoa está com medo da morte. Aí vem a religião falar, não, mas você não vai morrer. É só o seu corpo que vai morrer. Você vai continuar. Então, você vai ter o céu te esperando, depois vai ter uma outra vida, você vai renascer. Então, tudo isso aí nós temos que olhar com muito cuidado, né? O Krishnamurti ele alerta isso, né? O Buda também fazia o mesmo alerta, né? Nós temos que ter cuidado em relação, inclusive, essa tentativa, que é uma coisa muito psicológica, né? De imaginar que existe uma continuidade pós-morte, né? Não que não exista a vida após a morte, isso é uma coisa muito diferente, mas você buscar a continuidade do seu eu no pós-mundo ou numa outra vida, de certa maneira, você querer dar uma continuidade a uma coisa que é fictícia, porque esse eu, na realidade, é uma criação do pensamento. Então, quando nós queremos que esse eu se continue, mesmo que se chame de eu maior, eu com E maiúsculo, não importa, é uma tentativa de preservar aquilo que você acumulou, as suas ideias, as suas crenças, os seus bens, o seu karma e assim por diante, né? Então, às vezes parece um pouco aterrador, né? Você conviver com a morte sem ter nenhuma perspectiva de continuidade, sem ter nenhuma expectativa do que vai acontecer após a morte ou mesmo no momento da morte, né? É você viver com totalidade, com integridade nesse momento, que é o único momento que existe. É você trazer beleza, trazer toda a sua energia para vivenciar aquilo que está acontecendo com você nesse momento sem preocupação nenhuma. E isso é conviver com a morte, porque a morte é uma ideia que está associada ao passado. E Krishnamurti falava muito de você se libertar do passado. Você se libertar do passado, inclusive, é se libertar de todos os medos, de todas as projeções, de todas as crenças, de todo aquele fardo de apegos que nós acumulamos ao longo da existência. Será que nós estamos preparados para esse desapego? Porque, às vezes, as pessoas não querem abrir mão daquilo às quais elas estão apegadas, né? Isso talvez seja uma coisa importante, né, Marcos, para a gente questionar. Nós estamos preparados para desapegar de tudo que é crença que nós acumulamos, até aquelas que não são mais caras, que nós achamos que são muito válidas e verdadeiras, mas que são ideias, né? E, por exemplo, quando nós conversamos com alguma pessoa, acolher o que aquela pessoa está dizendo, mesmo que não esteja de acordo com a nossa experiência, com aquilo que nós acumulamos como sendo a nossa tradição, a nossa religião, as nossas ideias, tudo isso aí faz parte da morte. Você viver sabendo que tudo é transitório, viver com a incerteza e viver com a beleza ao mesmo tempo. É um desafio muito grande, não é, Marcos? É interessante. E tentando simplificar isso tudo, se a pessoa aprende a morrer para o eu, na hora que vem a morte física, ela está desapegada, aquilo é uma coisa natural, aquilo não envolve sofrimento, né? Agora, o tal eu, em princípio, ele tem uma função, né? Você tem um nome, você tem um endereço, você tem uma profissão, né? Você tem todo um papel no mundo que você é uma personalidade. O problema não é o eu, o problema é o apego às coisas acumuladas no eu, o apego a essa autoimagem, o apego às coisas que você tem, o apego a pessoas, o apego a situações, posições, apego ao ter de todas as ordens, né? Então, assim, aprender a morrer para esse exagero do eu, ou para essa excessiva identificação com o eu, é aprender a morrer. E na hora que a pessoa aprende isso, a morte faz
morte física, a desintegração do corpo, ela é natural quando tiver que ser, porque não há toda essa acumulação psicológica, né? Diz então o nosso amigo, a morte tem um sentido muito mais profundo do que o simples acabar do organismo físico. O de psicologicamente chegar ao fim. O súbito findar do eu, do tu. Esse tu, que acumula conhecimentos, que sofre, que vive com lembranças agradáveis e dolorosas, com conflitos psicológicos, a luta psicológica, as lembranças, o prazer, as dores, tudo isso acaba. É disso realmente que se tem medo, e não do que está para além da morte. Nunca se teme o desconhecido, teme-se o acabar do conhecido. E o conhecido é nossa casa, família, ideias, livros, móveis. Quando tudo isso acaba, psicologicamente falando, a pessoa sente-se completamente isolada, sozinha. É disso que se tem medo. Então, o problema todo não são as coisas e as pessoas, são o nosso apego psicológico que a gente estabelece na nossa estrutura de pensamento. É interessante quando você tinha falado que ele mencionou outras vezes que a morte, o sofrimento e o amor são a mesma coisa, né? Ele diz assim, só quando a mente sabe morrer para si própria, existe amor. Olha que lindo isso. Só quando a mente sabe morrer para si própria, existe amor. Só ele traz harmonia à vida, pois nenhum argumento intelectual, filosofia, livro sagrado ou profano pode trazê-la. E quando há amor, tudo o que se faz é virtude, bondade, beleza. Então, aprender a morrer psicologicamente é abrir o espaço para que o amor venha no agora, né? E só ele traz harmonia. Nenhum argumento intelectual, filosofia, livro vai resolver isso para a gente. Nem palestra, né, Edu? É uma coisa que a gente tem que perceber na nossa própria consciência. Esse aceitar, deixar ir, soltar, largar, deixar fluir. Esse é o desafio da vida. O que você acha? Não é uma tarefa fácil, né? Esse deixar ir, né? Esse deixar que as coisas fluam naturalmente, né? Nós aprendemos e desde pequeno nós temos que acumular, né? Nós temos que ser alguém, nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Então esse aprender compreender o que é a morte tem a ver com aprender a vida, né? Que Jesus fala, para entender a vida você tem que entender a morte, porque as duas são inseparáveis. E quando surge esse compreender do que é a morte, o amor flui. E eu lembro de uma historinha dos Upanishads, o Katha Upanishad, que é um Upanishad que trata especificamente sobre a morte. Então, tem um garoto chamado Nishiketa, né, que eu vou tentar cortar a história para não, porque senão daria uma palestra inteira sobre esse Upanishad, né? Mas o pai dele o entrega para a morte porque ele tinha ficado muito irritado o pai tinha ficado irritado porque ele, como garoto, tinha criticado o pai pelo fato de ele estar oferecendo para a morte coisas que não tinham valor, sacrificando, por exemplo, animais que já estavam velhos, que iam morrer de qualquer maneira. Então, ele fazia sacrifícios para a morte com coisas que não tinham mais valor.
E quando o filho apontou isso para o pai, ele chegou e disse: que absurdo o que você está falando. Então, o que você quer que eu sacrifique para a morte? Aí ele teve então eu vou te entregar para a morte. Você que é meu filho, eu vou te entregar para a morte. E segundo consta dos Upanishads, quando você promete alguma coisa para a morte, você não pode voltar atrás. Aí ele se arrependeu muito de ter feito isso, mas ele teve de cumprir o que ele tinha prometido para a morte. E aí ele levou o filho, né, o pai levou o Nishiketa até os domínios da morte. E quando chegou lá, Yama, que era o senhor da morte, não estava lá no local, tinha saído, estava viajando. Tinha viajado para cumprir lá seus desígnios, né? E aí o pai deixou ele lá e ele teve que ficar esperando 3 dias. E aí, quando o Yama voltou, aí ele se desculpou: poxa, eu não sabia que você estava aqui esperando, então, para compensar essa sua espera, eu vou te conceder 3 desejos. Aí o Nishiketa falou assim: o primeiro desejo que eu tenho é que o meu pai não continue com raiva de mim. Aí o Yama falou: isso é muito fácil, isso aí é para já. Aí falou, deu um jeitinho lá para o pai não continuar rancoroso com o filho. O segundo desejo, ele falou assim: eu quero que você me explique o que é esse fogo que nunca se extingue, né? Que tem a ver com a morte. Aí ele deu toda uma série de explicações filosóficas sobre a importância do fogo que consome, mas que se renova, tal. E tudo bem. Aí chegou a terceira pergunta. Aí o Nishiketa falou: eu quero saber o significado da morte. Aí o Yama falou: não, mas isso aí eu não posso te falar. Isso aí é algo que transcende o que qualquer humano poderia saber. Mas você me ofereceu 3 desejos e eu não abro mão de conhecer a morte, que para mim, sem conhecer a morte, a vida não tem sentido. Aí o Yama tentou oferecer para ele tudo que ele podia. Eu vou te dar todas as riquezas do mundo. Não, as riquezas não interessam, porque enquanto a morte estiver como um cutelo no meu pescoço, não adianta nada. Mas eu te dou então todo o poder, vou te transformar num grande rei, um poder imenso sobre todos os reinos. Não adianta, porque todo esse poder vai ser nada se eu não tiver domínio sobre a morte. Aí, depois que o Yama percebeu que não podia fazer nada em relação a esse desejo, que já tinha sido uma promessa, tá bom, então eu vou te contar sobre a morte. E aí ele deixou de ser aquele ser tenebroso, né? Aquele ser que normalmente é retratado como um ser vestido de preto, com uma foice na mão, e passou a ser um instrutor amoroso. Olha que coisa interessante. E aí ele passou a instruir o Nishiketa sobre o que é a vida, o que é a morte, como sendo uma única coisa, né? Então, eu lembrei disso porque justamente Krishnamurti fala, né, da questão do amor. Quando a pessoa tem o destemor de encarar a morte e abrir mão de tudo para poder entender o que é a morte passa a ser amorosa. A morte se identifica com o próprio amor. E vocês viram que o Nishiketa ele abriu mão de poder, abriu mão de riqueza, abriu mão de tudo que era mais precioso para os homens comuns para poder compreender a morte. E quando ele se desapegou de tudo, aí a morte se tornou um ser amigo, se tornou um instrutor amoroso que lhe traz a sabedoria de viver com inteireza, com beleza, com integridade, né? Isso eu acho uma coisa fantástica, né? É uma história, mas com um profundo significado, né? Não, é muito interessante você ter contado essa história agora, porque a última citação do Krishnamurti que eu quero ler, ela vai exatamente nessa linha. Porque, como você falou, a morte é vista como aquela coisa preta com uma foice na mão que todo mundo tem horror, né? A tal da indesejada das gentes, não é assim? Só que,
Se a gente tentar compreender ela enquanto vivos, e a gente só pode fazer isso enquanto vivos, ela passa a ter um significado totalmente diferente, que é exatamente isso que você falou agora. Eu vou ler aqui, então, um trechinho que o Krishnamurti diz o seguinte: a morte, afinal, é o desconhecido. E para sondar esse desconhecido, temos de entrar no reino da morte enquanto vivos. Do contrário, ao morrermos de doença ou acidente, já que perdemos a consciência, não há mais possibilidade de compreendermos o que se acha além. Mas para sermos capazes ativamente, enquanto estamos vivos e plenamente lúcidos, de compreender no seu todo o problema da morte, é preciso espantosa soma de energia, capacidade, investigação. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é, de alguma forma, convidar as pessoas para refletir sobre a vida, para tentar compreender que a vida não é só corpo. A vida é tudo que está por dentro, essa subjetividade profunda, né? E que se a gente entender esse tempo psicológico que é inventado pelo pensamento, o pensamento no seu vício de reter o prazer, de continuidade do prazer, o vício do ter, né, que é um grande engano, né? Esse poder temporário chamado ter, que em algum momento ele sempre vai ser retirado. Na medida que a gente percebe a ilusão de tudo isso, que são as amarras em que a mente está presa, a gente descobre o significado da morte e a vida se torna plena, né? Então é uma coisa fantástica. É assim, é um romper com grilhões de eras e eras. É abrir a jaula que é o condicionamento, né? Esse condicionamento mental tão arraigado. Então, mas isso, para fazer isso, requer grande soma de energia, de inteligência, de perspicácia, de intensidade, de compreender o movimento da mente sem estar preso nos truques de perenização que o próprio pensamento está sempre engendrando. Ele está sempre engendrando. E quando nós somos capazes de percebê-lo fazendo isso e desarticulá-lo, vamos dizer assim, a gente começa a compreender o sentido da vida e da morte, que é o mesmo, é exatamente o mesmo, né? O eterno se faz presente no agora quando a gente rompe com essa cadeia engendrada pelo pensamento que está sempre preso para que o agora e o depois seja conforme eu quero. É esse eu que tem que morrer para que a vida se torne espiritual, para que a vida se torne sagrada. Não morrer em termos de amnésia, mas morrer em termos de excessiva identificação e, essencialmente, de apego. Apego ao que é transitório, essa é a grande heresia. E como já dizia Helena Blavatsky, né? A mente é a assassina do real. Então, é esse truque que o pensamento faz e que nós somos viciados nele, é que cria essa dicotomia entre vida e morte, que são o mesmo movimento. Mas a gente precisa de energia para entender, para mergulhar, para se aprofundar nisso e para romper com esses grilhões mentais tão arraigados que a gente traz, não só de muitas existências, mas de toda a cultura, de todo o modo de ser e de pensar da civilização atual. Estamos chegando ao final do nosso programa, Diálogos sobre a Vida, e eu convido a todos para estarem conosco nas próximas semanas. Nós temos sempre novas gravações, novos programas que vão sendo colocados no ar. E se você perdeu algum programa ou quer compartilhá-lo com seus amigos, você pode acessar o canal Suprem, que é o canal da União Planetária, canal Suprem no YouTube, e lá vocês vão encontrar vários programas de diálogos sobre a vida com os respectivos temas. Então, até a próxima
esteja conosco.